Distrito LB4 apresenta Momento Lions. Meu nome é Cíntia Godrim de Oliveira, nasci em Tangará da Serra, mas a minha família é de origem paulista. Os meus pais vieram para o Mato Grosso junto com as famílias na adolescência e na juventude se encontraram, foram pioneiros do município de Tangará da Serra e na juventude se encontraram, iniciaram um namoro e até que resolveram formar a nossa família. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer que eu sou o motivo da formação dessa família, quando a minha mãe engravidou e nós começamos então esse nosso clã maravilhoso. Eu tenho 2 irmãos, a Heloísa e o Antônio, mais conhecido como Neto. E a nossa família, embora pequena, ela é muito unida, muito presente um na vida do outro. Ela cresceu também com a chegada do Luiz Otávio e do Marco Antônio, que são os meus sobrinhos, que hoje é a grande razão e a grande força da nossa família. Na minha juventude, na minha adolescência, sempre convivi num ambiente extremamente familiar e muito cheio de pessoas. A nossa família é numerosa, então sempre convivi com muitos primos, com muitos tios, com muitas pessoas. E eu acho que isso foi determinante para também me conduzir nessa jornada de servir e de liderança. No ano de 2002, nossa família, por motivos profissionais, viemos para Sorriso. O trabalho trouxe o meu pai para Sorriso e nós então resolvemos firmar residência aqui e estamos aqui desde então. Aqui em Sorriso eu me profissionalizei em administração de empresas e desde 2006 venho atuando nessa área, mais precisamente no ramo do agro, nas empresas onde eu já atuei. Atualmente atuo numa grande empresa do ramo do agro aqui em Sorriso, de um grupo familiar muito forte, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. A minha história no Lions Clube, ela começou primeiramente com o ingresso dos meus pais no Lions, ainda lá em Tangará da Serra, em 1996. Eles ingressaram e nós participávamos, eu e meus irmãos, como filho de leões. Particularmente participava muito pouco, porque eu tinha um outro compromisso naquele momento. Acho que talvez o compromisso mais importante, acho que como vocês estão conhecendo a minha história, falar sobre isso, que era o compromisso de cuidar da minha avó. Então, quando os meus pais iam para o Lions, na maioria das vezes, eu não participava no início, porque eu tinha esse compromisso de ficar junto com ela. E eu me emociono em falar dessa parte da minha história, porque é a parte onde eu vivi o amor mais intenso e mais profundo que eu já vivi até hoje. E a gente sabe que todos os dias a gente pede para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, uma irmã melhor. Mas naquela função de neta da minha avó, é como se eu tivesse feito o melhor que eu podia ser. Então, é uma parte importantíssima da minha história. Ingressamos no Lions e em 1999, então, nós fomos convidados pelos companheiros Jainer e Ademar a ingressar no Léo Clube, lá em Tangará da Serra. E foi aí que iniciou a minha jornada. Desde aquele período a gente viveu bastante história dentro do Léo Clube. Quando viemos para Sorriso, o Léo Clube também foi importantíssimo para a nossa adaptação. Até que em 2013, quando a minha mãe era presidente do Lions aqui em Sorriso, e também chegou a idade permitida dentro do programa Léo, eu me tornei companheira Leão. E desde então as coisas vêm acontecendo de maneira natural, mas ao mesmo tempo muito rápida. Me tornei presidente do Lions, aqui em Sorriso, que me deu muita visibilidade. Ingressei na incubadora de liderança, que ampliou os meus horizontes, até que chegou o momento em que nós fomos desafiados a assumir a governadoria do distrito. A princípio ficamos reticentes com relação a isso, por achar que talvez não seria o momento,
Mas teve algo muito importante que um dos nossos líderes me falou, que talvez foi o momento que eu tomei a minha decisão, que foi quando ele disse que tinha chegado a hora do Distrito LB4 ter a primeira governadora vinda do programa Léo. E os leões do distrito ficariam muito felizes se eu fosse essa pessoa. Então foi esse argumento que foi como um checkmate aí para essa decisão. Depois do nosso sim, trilhamos uma grande jornada de capacitação, de aprendizado e liderança, até chegarmos a esse momento em que nós orgulhosamente afirmamos e recebemos a condição de governadora do Distrito LB4. Nós temos muitas expectativas com esse projeto de liderança, muitas metas a serem alcançadas, os números que a própria associação nos desafia a cumprir. Mas para mim é muito mais do que as metas, os números e a liderança em si. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse vivido até hoje para viver esse momento. E eu espero que de alguma forma eu possa fazer com que essa paixão e esse amor por esse movimento possa chegar também no coração dos leões do Distrito LB4, para que junto nós possamos brilhar e inspirar. Este ano nós estamos convidando os leões do Distrito LB4 e também os léus para brilhar e inspirar, porque a gente acredita que brilhar não é sobre si, e sim sobre iluminar a vida do outro. A gente acredita que quando nós atingimos a nossa melhor versão, nós somos capazes de juntos transformar o mundo. Esse é o nosso convite. Acabamos de apresentar Momento Lions. Lions Internacional, a serviço de um mundo carente.